Antes de mais, bom dia e muito obrigado por estarem presentes neste evento que tem a participação da DevOteam, da AWS, com o Paulo Vilela, e um obrigado especial aqui à TechData por proporcionar também este evento e fazer esta jornada connosco. Eu sou o Vladimir, temos como também como oradores o Daniel Nunes e o Paulo Vilela, já lá vamos. Hoje vamos falar de migração de aplicações, nomeadamente para a AWS. Temos um período de questões no final, mas se tiverem alguma questão, não hesitem, podem colocar no chat, nós vamos tentar responder. Ou no limite damos a indicação que falaremos sobre esse tema na parte final, na parte das questões. Portanto, vamos começar aquilo que abordar o tema que nos trouxe aqui, migração de aplicações. Deixem-me só, então, apresentar-vos aqui a agenda. Vamos falar um bocadinho dos desafios e aquilo que são as motivações para migração de aplicações e também alguma informação sobre programas de incentivo da AWS. Na segunda parte, o Paulo irá falar um bocadinho da abordagem para as migrações por parte da AWS. E depois na terceira parte temos o Daniel, que vos vai fazer uma pequena demo de uma migração. Aqui o objetivo é conseguirem ver o quão simples poderá ser esta migração. E depois, como vos disse há pouco, no final temos aqui um período para questões. Bom, como estava a dizer, portanto, eu sou o Vladimir, sou Solutions Architect e Alliance Manager na DevOteam. Temos connosco o Paulo Vilela, Partner Solution Architect da AWS. Bom dia. Temos também o Daniel Nunes, que é Arquiteto de Soluções no Centro de Excelência dedicado à AWS da DevOteam. Bom, então, migrações para a AWS. Deixem-me só fazer uma breve introdução de quem é a DevOteam. Portanto, a DevOteam é uma empresa que já opera neste mercado de IT há 25 anos e tem presença em 18 países espalhados pela Europa. Contamos com algumas certificações, ou seja, apostamos muito no enriquecimento do conhecimento dos nossos colaboradores, nomeadamente em AWS. Contamos já com algumas competências adquiridas e com um número bastante elevado de pessoas certificadas e até mesmo de pessoas com acesso a treino em Cloud AWS, onde dedicamos muito tempo. Por fim, deixem-me só salientar aquilo que falei há pouco e que temos aqui o Daniel a representar, o Centro de Excelência que a DevOteam criou em Portugal, exclusivo para a AWS, com o objetivo de capacitar esta geografia com um know-how e com uma experiência que realmente fazem a diferença na altura de implementar e de desenvolver as soluções necessárias para os nossos clientes. Migração para cloud. O que é isto da migração para cloud? Muitos de vocês já não é a primeira vez que ouvem este tema, também não é a primeira vez que veem este diagrama que parece assim uma coisa muito complicada, ou parece aqui o mapa de um metro do metropolitano de uma grande cidade europeia, mas na verdade não é mais do que nós transpormos o nosso parque aplicacional, que normalmente está em data centers on-prem, para cloud. E este diagrama representa aqui um bocadinho as formas, ou os diferentes caminhos que nós podemos percorrer para fazer essa migração. Ou seja, podemos fazer lift and shift, que é basicamente agarrar em tudo o que temos e colocar as is na AWS, ou também chamado de rehosting. Podemos, no limite, vou começar pelo princípio, no limite podemos não mover nada. Ou seja, mantemos as coisas como estão, após um conjunto de assessments é tomada essa decisão, ou podemos remover essas aplicações porque chegamos à conclusão que já não são necessárias ou eventualmente são substituídas por outra solução. Temos o caso mais simples que eu estava a dizer, que é o lift and shift, que é agarrar nas soluções e colocar as is,
E depois temos um conjunto de outros caminhos, repurchasing, relocated, refactoring, que nos permitem não só modernizar, como eventualmente mudar a infraestrutura que está por baixo, que dá suporte a essas soluções, e todos esses caminhos acabam por estar aqui um bocadinho mapeados, a forma como esse percurso poderá ser feito. Não vou entrar em grande detalhe, muitas destas questões acabam por ser um pouco mais técnicas, mas como vos disse, qualquer questão estejam à vontade, também se for necessário podermos posteriormente fazer uma sessão mais dedicada sobre estes temas, caso haja essa necessidade. Em termos de o que é que nos poderá levar a querer fazer uma migração para cloud? Há vários tópicos hoje em dia que estão muito presentes, ou seja, muitas das vezes o nosso negócio precisa de uma maior agilidade, precisamos de aumentar a produtividade das nossas equipas, precisamos de garantir obrigações de segurança que muitas vezes não conseguimos em determinadas situações, por uma questão de redução de custos, por uma questão de rapidamente estarmos com uma presença global, ou seja, a cloud permite-nos isto é uma das vantagens da cloud, por questões de transformação digital, ou porque queremos tirar capacidade de serviços associados à IoT ou inteligência artificial ou machine learning. Mas estas motivações normalmente depois acabam por trazer alguns, eu diria, pequenos obstáculos, ou dores de cabeça, se quisermos ver assim, mas que temos que ter noção que eles existem. Muitas vezes temos diferentes sistemas operativos ou infraestruturas muito dispares e queremos fazer essa consolidação. Isto pode ser mais ou menos complexo de acordo com, é paralelo à complexidade da vossa solução on-prem. Muitas vezes temos aplicações já com alguma idade, com um código se calhar antigo, difícil de manter, muito monolíticas, enfim, pode tornar complexa esta migração também. Bases de dados, há soluções que por vezes têm bases de dados gigantescas e vocês sabem que muitas vezes, à medida que o tempo vai passando e que estas bases de dados vão crescendo, muitas vezes não tomamos as melhores decisões do ponto de vista de arquitetura, o que pode fazer com que, para além da complexidade, depois seja complicado fazer mover estas bases de dados. Muitas vezes temos problemas de compatibilidade, é necessário algum expertise para fazer estas migrações, não podemos achar que é só carregar num botão, na verdade é muito carregar em botões, mas é preciso também ter alguma noção do que é que estamos a fazer. E depois também há aqui questões críticas do ponto de vista de o meu negócio não pode parar e, portanto, quando eu fizer, se para eu fazer algum tipo de migração, algures no tempo eu vou ter que parar o serviço para que essa migração aconteça. E muitas vezes temos limitações temporais ou limitações de budget. E isto que que vos estamos a apresentar hoje acaba por ser o caminho que vos permite, de certa forma, ultrapassar estes diferentes desafios. Mas já lá vamos, já os iremos abordar. O que é que eu ainda vos trazia antes de passar aqui a bola ao Paulo, que vai entrar aqui um pouco mais em detalhe em alguns serviços e ferramentas que nos vão ajudar a colmatar ou a ultrapassar estes desafios que vos mostrei há pouco. Queria-vos falar aqui um bocadinho do Migration Acceleration Program, que é um programa da AWS, que no fundo é um programa de incentivo, mas na verdade é muito mais do que isso, ou seja, não passa só por uma questão de incentivo, investimento por aí fora, passa por uma metodologia já provada que tem sucesso, portanto já é aplicada há algum tempo e ultimamente até foi ligeiramente melhorada. Passa muito por capacitar os parceiros da AWS com as ferramentas e o know-how necessário para acompanhar os diferentes clientes, que na verdade depois acaba por trabalhar muito em conjunto, estes parceiros acabam por trabalhar muito em conjunto com a equipa da AWS, como o Paulo, por exemplo, no âmbito do Professional Service, e depois, eventualmente, teremos o investimento, mas queria que vocês ficassem com esta nota, não é só uma questão de investimento, é tudo aquilo que gira à volta do Migration Acceleration Program. E como eu vos estava a dizer, este MAP, este programa, assenta
uma journey, se quisermos ver assim, com 3 fases distintas. A fase de access, temos a fase de mobilize e depois temos a fase de migrate e modernize. Portanto, nestas diferentes fases teremos outputs específicos. Portanto, na primeira vamos criar um caso daquilo que vai ser necessário transportar, vou chamar assim, ou migrar para a cloud. Na segunda fase vamos perceber um bocadinho melhor o que é que vamos precisar para fazer essa migração em termos de landing zone, o que é migrado diretamente, o que é que precisa de uma infraestrutura nova por aí fora. E depois, no fim, vamos eventualmente operar essa migração, ou melhor, vamos fazer essa migração e depois vamos operar as soluções em Cloud AWS com o objetivo depois de fazer as devidas otimizações do ponto de vista a modernizar essa solução. Não vou entrar em grande detalhe nas diferentes fases, mas só para vocês perceberem, há sempre aqui um conjunto de tarefas ou de conceitos muito importantes, nomeadamente a análise de discovery que é feita na primeira fase, garantir que do ponto de vista de segurança tudo estará de acordo com aquilo que são as necessidades de cada cliente ou até mesmo a regulamentação. Isto tudo com base numa experiência já grande, diria eu, por parte dos parceiros. Não é à toa que é necessário determinadas competências ou a aquisição de determinadas competências por parte dos parceiros para poderem realizar migrações no âmbito do MAP. E, portanto, como estava a dizer, acaba por também termos aqui a vantagem do COE que traz esse aporte de valor a estas migrações. Só para terminar, ou melhor, antes de terminar, eu queria só dizer que, do ponto de vista de investimentos, existe capacidade de investimento da AWS em cada uma destas 3 fases. Okay? Esse investimento está muito agarrado àquilo que é a dimensão do projeto. E, portanto, é importante que vocês percebam que esse não é um investimento como um todo, mas sim as diferentes fases, o que vai permitir depois também ao cliente poder executar esta migração a um ritmo mais pautado. Quando eu digo mais pautado, não é um ritmo mais lento, é simplesmente conseguir identificar muito bem aonde é que eu consigo aplicar o investimento que é feito nas diferentes fases que acompanham este processo de migração. Para além do investimento que eu vos falei em cada uma destas fases, depois existe também um investimento adicional que pode acontecer de acordo com os diferentes tipos de workloads. Estamos a falar de Windows workloads, migrações de bases de dados comerciais e bases de dados não comerciais e, por fim, também um incentivo extra para um investimento adicional, digamos assim, quando estamos a falar de migração de SAP. Para já, caso tenham alguma dúvida, coloquem. Eu por acaso estava aqui a falar e não vi, confesso que não vi se foram fazendo questões. De qualquer das formas, eu já confirmo e já verifico, já endereço essas respostas no final. Tenho os meus contactos, nós depois partilharemos esta apresentação. E agora vou passar aqui o microfone, digamos assim, ao Paulo. Paulo vai-vos falar um bocadinho da abordagem da AWS para migrações. Mais uma vez, obrigado. Nós já voltamos a falar. Ora, muito obrigado a Vladimiro, obrigado à Devoteam, obrigado à TechData pelo convite de estar presente nesta sessão. Portanto, o meu nome é Paulo Vilela, eu sou Partner Solution Architect da AWS e, portanto, vamos falar hoje de complementar o que o Vladimir começou por dizer e falar um bocadinho mais em detalhe da aproximação da AWS para migrações para a cloud. Portanto, as migrações para os clouds às vezes é um bocadinho de sentido, ok, temos estes servidores, vamos passá-los para a cloud, mas da nossa experiência não é só isso e se calhar às vezes nem é esse o componente mais importante. Nós definimos que é necessário
ver a questão das pessoas, dos processos e da tecnologia, não é só apenas a tecnologia. Portanto, em muitos casos incentivamos que se crie um Cloud Center of Excellence. Claro, isto depende da dimensão para dimensões mais pequenas, quando basta indicar quem é que de facto vai coordenar. Convém haver sempre um ponto de referência, ponto de quem é que vai endereçar as questões das clouds, não é? Em alguns casos já tem alguma experiência da AWS, noutros casos é preciso formação, preciso ver se precisamos desenvolver parceiros mais especializados, como a DevOps. Portanto, a parte das pessoas é um componente importante na migração. A outra é a questão dos processos e, portanto, como o Vladimir estava a dizer, nós temos este framework, o MAP, que já dá algumas pistas de como é que se devem endereçar várias coisas, que é como é que depois da migração se vai funcionar a operação, a otimização de custos, a questão da segurança. Portanto, não é só mover as máquinas, é assegurar-se que quando elas movem toda a parte de segurança, toda a parte de operações está endereçada, né? E propriamente a parte técnica, como o Vladimir estava a dizer, a definição do landing zone, ou seja, saber quando as coisas migram, como é que vão. Portanto, as máquinas têm sempre um ambiente, que nós chamamos uma VPC, Virtual Private Cloud, portanto, conjunto de VLANs e IPs, e, portanto, temos que e segurança, temos que assegurar que quando as máquinas mudam de um lado para o outro, ou as aplicações mudam de um lado para o outro, que vão ter do lado da AWS um ambiente que responda a estes requisitos. Uma das coisas que nós, de facto, fazemos alguma recomendação forte é que se faça um assessment no início, pode ser mais curto ou mais longo, para ver que gaps, para ver quais é que são, qual é o grau de preparação que uma empresa tem para se mover para a cloud, para saber, portanto, a questão quais é que são as pessoas de segurança, as pessoas de operações, as pessoas de aplicações, e se é preciso algum trabalho a esse nível, e também, portanto, como estava a dizer, a questão das plataformas de segurança e operações, e ver o que é que, no âmbito de uma migração, como é que depois isso vai ser endereçado. Mais uma vez, como o Vladimir está a dizer, isso faz parte desta primeira fase do assessment, em que nós vamos usar isto, vou-vos mostrando as ferramentas e vou-vos falar de algumas das ferramentas principais que nós temos para estas diversas fases, não é? Uma primeira, para além deste assessment, é uma descoberta rápida do que é que existe para migrar. E também costumamos fazer workshops, e Merchant Days é um workshop com mãos na massa, portanto, em que podem experimentar o que é que existe do lado da AWS, como é que as coisas funcionam do lado da AWS, para não migrarem no escuro e saberem exatamente o que é que se vai encontrar. Na fase de Mobilize, portanto, eu vou-vos também falar de algumas ferramentas, como por exemplo o Migration Evaluator, que vai fazer uma análise do que é que existe. A parte de migração propriamente dita, também vou-vos falar de uma ferramenta, da nossa ferramenta de preferência para a migração. É normal não haver uma migração, é normal haver várias fases de uma migração e nós identificarmos, ok, vamos pegar nisto e vamos migrar. Portanto, supostamente correndo tudo bem, vamos depois segunda fase, terceira fase, isso é normal e isso pode-se arrastar ao longo do tempo, porque obviamente se nós temos várias áreas de uma companhia para migrar, ou mesmo várias aplicações, podemos não querer fazer tudo de uma única vez e até é bom, se calhar, ter uma primeira aplicação. Vamos primeiro migrar esta para perceber tudo o que está envolvido e depois migrar o resto. Portanto, eu vou-vos falar de algumas das ferramentas que
estão aqui referidas. Não vou agora entrar em grande detalhe, tenho aqui uns slides sobre isso, mas basicamente temos a questão do inventário, do que é que existe, do business case, ou seja, fazermos um TCO e vermos, ok, faz sentido, não faz sentido. Do ponto de vista económico, a empresa vai ter vantagens na migração ou não. Temos uma ferramenta para fazermos a interligação entre aplicações e sabermos, para fazermos o planeamento, sabermos o que é esta fase seguinte, vermos o que é que tem que ser feito de uma única vez, porque as coisas estão encadeadas, e como é que pode ser feito de um modo separado. Depois temos a landing zone, temos a parte de como é que nós vamos fazer a criação de contas, como é que nós vamos dar as permissões, se vamos fazer a ligação, um single sign-on do que é que já existe, por exemplo, no Active Directory. Um service catalog é uma maneira mais simples, em vez de depois das pessoas pedirem para instalar uma aplicação, nós podemos já ter um catálogo de serviço e para as pessoas poderem fazer auto-instalação de coisas que para isso estejam autorizadas. Na parte de migração propriamente dita, temos a parte de migração das aplicações, também migração de dados. Eu vou falar mais de base de dados hoje, mas também temos ferramentas para fazer migração, por exemplo, de dados que estejam em file servers, por exemplo. E depois as operações, as ferramentas que nós temos de governance, que também não vou falar nisso hoje, mas há ferramentas específicas de governance e de management dos sistemas. Portanto, a primeira ferramenta que eu vou falar aqui em separado, que é o Migration Evaluator. O Migration Evaluator tem um agente que vai fazer uma avaliação não só do que existe, mas da utilização dos recursos. Que é importante para nós, quando se faz uma migração, não dizer, ok, tenho aqui 5 CPUs, uma máquina com 5 CPUs, quero uma máquina com 5 CPUs do outro lado, do lado da AWS. E, portanto, nós recomendamos o uso do Migration Evaluator porque isso pode não ser assim por várias razões. Primeira, podemos chegar à conclusão com a instalação do Migration Evaluator, desses 5 CPUs, só 2 é que estão a ser utilizados. É uma das questões e, portanto, não faz sentido estar a pagar recursos que não estão a ser utilizados, quando do lado da cloud nós podemos adicionar recursos em minutos. Portanto, não vale a pena. E temos mecanismos de elasticidade em que podemos ter 2 CPUs agora, 4 à noite, 10 no fim do mês, voltar outra vez a 2. Portanto, é essas coisas que pode haver otimizações. A outra das otimizações é a questão de que CPUs é que estamos a falar. Vocês, obviamente, sabem que estamos a comparar um CPU que foi lançado, por exemplo, em 2015 com o que está agora em 2022, não é a mesma coisa, não é? Um CPU não vale a mesma coisa, não é? E, portanto, nós também fazemos essa capacitação, essa equivalência, e dizemos, ok, para o que vocês têm, se calhar basta um CPU na AWS. Depois há a questão também do licenciamento, e quando nós estamos a falar, nomeadamente de base de dados, isso torna-se bastante importante, são os licenciamentos mais caros, e podemos fazer uma otimização de licenciamento com base nesta ferramenta. E, portanto, nós podemos construir vários cenários e o que sai da ferramenta é um relatório com vários cenários, em que, por exemplo, ok, vamos fazer esta migração de acordo com as nossas recomendações e podemos comparar, ok, tantos CPUs daqui por igual fica assim, mas a nossa recomendação é que, como estes CPUs são antigos, não precisam tanto e, portanto, a 5 anos o que vocês podem contar é que vão gastar menos em CPU, em storage, em redes, portanto, tem um relatório que vos permite tomar decisões. E
tomar decisões não só ao nível da aplicação, como estava a dizer, como em termos de otimizações de licenciamento, e nós temos uma equipa especializada em otimizações de licenciamento, que é o OLA, Optimization and Licensing Assessment, portanto, que pode ser relevante. Depois, na parte de migração propriamente dita, a nossa ferramenta principal é o Application Migration Service, que é uma ferramenta de migração que é flexível. Nós podemos migrar praticamente aplicações, bases de dados, VMs, de uma maneira automatizada e sem disrupção. Portanto, como é que isto funciona? Nós instalamos uns agentes no data center de origem e o que esses agentes fazem com o controle do Migration Service que funciona na cloud vão fazendo replicações de dados para uma staging area na AWS. E, portanto, neste momento, enquanto isso acontece, não se está a pagar máquinas de números desse lado, a não ser umas muito, muito pequenininhas, muito ligeiras, que ajudam à replicação. E, portanto, começamos a fazer uma replicação em contínuo e encriptada para esta área. E quando nós quisermos, podemos então começar a fazer testes. E os testes lança então as máquinas que serão equivalentes a estas, com o storage associado. Portanto, estou aqui a simplificar isto, não estou a pôr aqui load balancers, mas obviamente eles têm aqui lugar, e segurança, mas têm aqui lugar, portanto estou a simplificar. O que é que permite? Podemos fazer em qualquer altura, vamos fazer um teste, vamos ver como é que isto funciona, vamos pôr isto no ar e vamos testar. Sem disrupção para a parte do data center. Portanto, podemos fazer testes de migração sem disrupção. Quando nós virmos, isto funcionou bem, está tudo bem, não temos alteração, fazemos um cutover, um corte, e dizemos, a partir de agora está aqui a funcionar em AWS. Podemos sempre fazer rollback, portanto, temos sempre essa capacidade, mas a ideia é isso não ser necessário, embora exista essa possibilidade, porque podemos fazer vários testes e, portanto, ter a certeza que quando a aplicação é migrada, que ela vai funcionar corretamente do lado da AWS. E, portanto, como a replicação é em modo contínuo, isso quer dizer que nós não temos aquela situação em que precisamos de fazer isto ao fim de semana porque vai demorar 12 horas. Não vai demorar 12 horas, vai demorar minutos, uma hora, mais ou menos, para ter a certeza que está tudo a funcionar bem, não só as máquinas, como a parte de rede, a parte de storage, mas isso já terá sido ensaiado. Portanto, é uma migração que, à altura do corte, é extremamente rápida. Não é preciso parar os sistemas durante o fim de semana. Uma das componentes que normalmente é bastante importante nas migrações são as bases de dados. Nós temos algumas ferramentas nessa área. Uma primeira é um Schema Conversion Tool. Nós podemos migrar Oracle para Oracle, SQL Server para SQL Server, mas também podemos fazer migrações, por exemplo, para a Aurora. A Aurora é o nossa marca para bases de dados open source, como MySQL ou Postgres, que vos permite poupar imenso em termos de licenciamento. E podemos fazer esta conversion tool para ver se essa conversão é fácil, se tem que se fazer alterações ao código, e portanto esta conversion tool faz isso. E depois, uma vez definido isso, usamos o Migration Service, que funciona um bocadinho como para a base de dados, como eu estava a falar em relação ao Migration Service, em que vai replicando e vai fazendo uma cópia da base de dados e depois vai fazendo atualizações.
portanto, isso permite-vos mover os dados para bases de dados semelhantes ou diferentes. Pode ser interessante. Nós acabamos de lançar um novo serviço, que é o Bubblefish, para Postgres, que faz o seguinte: instala uma camada dentro da base de dados Postgres, uma base de dados open source que nós usamos para os nossos sistemas críticos, muitas vezes, mais com o Redshift também, que é a nossa ferramenta de Data Warehouse. Mas então o que é que faz o Bubblefish? Põe aqui uma camada dentro da base de dados Postgres que entende completamente o que é que se comporta como se fosse uma base de dados SQL Server. E, portanto, também há uma ferramenta de teste para confirmar se isto funciona bem. Mas as nossas informações é que isto, de facto, com os clientes que já estão a usar isto, que isto funciona mesmo bastante bem e que vos permite ter uma aplicação que funciona em cima de SQL Server, usando o Bubblefish. A aplicação pensa que está a trabalhar com SQL Server, na realidade está a funcionar com Aurora Postgres e não tem os custos de licenciamento. Portanto, quem quiser experimentar, nós temos disponíveis para poderem experimentar e para ver se funciona igualmente bem para os vossos clientes, como funciona para os clientes que já experimentaram. Tudo isto pode ser controlado através de um serviço que é o Migration Hub, que é uma ferramenta que vai permitindo interagir com as várias ferramentas e ter uma análise visual do que é que está a acontecer, o que é que ainda está no data center, o que é que está planeado fazer-se, como é que estão a decorrer as migrações quando são maiores. Portanto, podemos usar esta ferramenta para migrações mais complexas. E, por último, o Migration Acceleration Program, portanto, só para relembrar o que o Vladimir já disse, portanto, todas estas ferramentas se encaixam num conjunto de ferramentas que podemos ter, por exemplo, há ferramentas especializadas, por exemplo, mais para SAP, e complementar isso com conhecimento ou software adicional de parceiros, se isso justificar. E, portanto, contamos com os nossos parceiros, como a Devoteam e a TechData, para ajudar os outros parceiros e os clientes a fazer esta migração. E também, em caso disso, temos, de caso disso ser necessário, temos serviços de formação que podem, muitos deles gratuitos, online ou presenciais, que podem ajudar a fazer toda esta migração da maneira mais otimizada possível. Portanto, todo este migração, como temos estado a dizer, é algo que está testado, é algo que não é inventado especificamente, é depois afinado para cada cliente, para cada parceiro. Mas, portanto, é algo com que podem contar. E o resultado, termino aqui, o resultado que nós temos tido com as migrações é bastante interessante, entre poupanças de custos, entre melhoria da produtividade dos técnicos, dos funcionários, porque, de facto, na cloud há coisas que são muito mais rápidas de fazer. Por exemplo, toda a parte de instalar um novo servidor, instalar uma nova aplicação, é muito mais rápido na cloud do que num data center normal. Em termos de fiabilidade, portanto, a AWS investe muito na fiabilidade dos seus sistemas e, portanto, é normal que a fiabilidade aumente quando se passa para a cloud. E em termos da outra grande vantagem, é a agilidade. Quando eu trabalhei uns anos no Lloyds Bank Inglaterra, que cada vez que se fazia uma migração
ou um aumento de capacidade do data warehouse. Portanto, aquilo tinha que ser feito um plano com meses e meses de antecedência e feita a aquisição de novo hardware e, portanto, de facto, na cloud há coisas que não se podem fazer tão facilmente num data center tradicional e que na cloud se consegue fazer uma aceleração muito grande. Portanto, não é só quanto é que custa aqui, quanto é que custa ali, é todas as outras vantagens que se podem tirar, de facto, desta grande flexibilidade que se tem na cloud. Pronto, muito obrigado. Portanto, também estou à disposição de perguntas que possam fazer no Q&A e muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. Daniel, como o Vlad já me apresentou, eu trabalho no COI, aqui da Devoteam de AWS. A gente vai ter aqui agora uma demo do que seria um dos serviços que o Paulo falou, que é o MGM, MGN, que é o Application Migration Server. Para ter aqui só uma demonstração, então a nossa máquina de origem é uma máquina que está dentro da própria AWS, para facilitar, mas poderia ser uma máquina, um servidor on-premise ou em qualquer outra cloud, tá? Então eu já deixei essa máquina aqui funcionando, a gente está usando aqui a região de Paris. Eu vou me conectar a ela, para vocês, para a gente ter aqui, eu vou ver como ela está e como, eu acho que eu já deixei até o comando, eu não sei se é exatamente esse, mas eu vou aqui reforçar. Então, ok, estou aqui na máquina, vocês podem ver, não tem nenhum arquivo aqui no home do meu usuário, e eu vou criar um arquivo notes.txt aqui, só para a gente ver depois na migração, tá? Vou descrever que dentro dele tem a palavra webinar, se a gente olhar o que está aqui, o conteúdo dele, e a gente pode ver também que é uma máquina que o disco raiz tem 8 GB, tá? Na migração a gente vai aumentar esse tamanho. A ideia aqui é uma demo rápida, mas para vocês verem realmente que, principalmente aqui nesse tipo de migração lift and shift, usando o MGN, ele é bem fácil e tranquilo para fazer essa migração. Eu vou entrar aqui então no Application Migration Service e pode ver aqui que ainda não tem nenhum servidor replicando. Eu vou clicar aqui em Add Server. Essa tela aqui ela serve como um guia para dar os dois comandos que você precisa executar. Aqui no caso um servidor Linux, se fosse o Windows também ele teria aqui o to-do de como você fazer isso. Eu escolho se eu quero replicar todos os discos ou não. Eu coloco aqui uma chave, um access key, um secret key com permissão. Eu nem deixei criado para vocês verem que essa parte é simples também. Então eu vou aqui criar um usuário. Eu vou dizer que ele é o agente webinar. Eu acho que eu já tenho um webinar criado, então eu vou colocar o webinar 2. Ele já abre a janela do IAM com tudo pronto, pode ver que ele já vem para o Step 4, então depois a gente até dá uma olhada na policy aqui, mas isso está pronto. Eu vou criar o usuário, ele vai me trazer aqui o Access Key e o Secret Key. Eu vou colar na janela para ele já gerar o comando pronto. Claro que numa migração no mundo real, isso aqui você vai poder automatizar, você pode usar toda a camada de DevOps e IAC para fazer isso. Mas, basicamente, o que ele faz? Esse primeiro comando aqui você tem para fazer o download do agente, para instalar na máquina para ser replicada. E aqui, com as informações que eu coloquei aqui em cima, ele adiciona aqui no comando para você só precisar copiar e colar. Isso aqui você também consegue fazer via API, para não ter que vir na console aqui e digitar tudo isso. Então, a gente copia. Vou voltar aqui no meu servidor de origem e vou baixar. É um pacotinho pequeno e também está na AWS de AWS, então é instantâneo. E aqui eu vou rodar o comando, copiar e colar, para instalar o agente. Então aqui ele vai fazer o quê? Ele vai
instalar o agente na máquina, ele vai registrar ali na lista de servidores, a gente vai ver daqui a pouquinho que ela vai aparecer na listagem, e vai iniciar a primeira sincronização. Enquanto ele faz isso, a gente volta cá. Aqui pode ver que realmente é só um template, tanto que não tem um comando confirmar ou algo do tipo. A gente só volta aqui para a tela de origem. Daqui a pouco o nosso servidor vai aparecer aqui. Uma outra coisa que a gente consegue ver também, e eu queria mostrar para vocês, é que aqui dentro mesmo, dentro da documentação, se você clicar aqui em Documentation, você vê que ele tem aqui, por exemplo, quando a gente vai no Getting Started, você tem o Quick Start Guide. E aqui você consegue ter o passo a passo do que a gente está fazendo. Então, ele mostrou lá que iniciou o servidor, aqui qual que é o servidor de réplica, eu vou mostrar já para vocês. Quando você vai adicionar um serviço, então aqui como o Paulo demonstrou na apresentação dele, a gente vai ter essa réplica inicial, né? Então o que a gente está fazendo é, a gente instalou o agente nesse servidor de origem, ele vai sincronizar e começar a réplica para essa área de subnet, a gente vai ver que a AWS automaticamente sobra um servidor de réplica com o disco atachado para ficar fazendo isso daqui, e na hora que a gente fizer as fases de teste ou cutover, ele cria realmente as instâncias aqui para você testar ou fazer a migração efetiva. Mas aqui você tem todos os passos de como fazer isso bem detalhado, tá? Caso seja necessário. Então aqui, ó, a gente voltou, ele já está trazendo o servidor que a gente adicionou, então eu vou clicar nele aqui, ele mostra que ele vai estar iniciando, né, a replicação ainda está em 0, ele vai trazer aqui todos os steps que ele vai fazer. Em Server Info ele já traz algumas coisas da informação do próprio servidor de origem, então quanto tem de memória, disco, hardware dela, CPU e tudo mais. O disco, que ela está anexado. Aqui o Replication Settings, aqui eu quero mostrar para vocês, isso aqui na primeira vez que você faz uma migração, você faz essa configuração, mas ela normalmente é default, tá? É o servidor de replicação da AWS, aquele servidor de staging. Então, aqui você coloca em qual subnet ele vai estar, qual é o tamanho. Se você quer usar um servidor dedicado para réplica, isso é interessante, principalmente para servidores que você tiver muita escrita e leitura de disco, banco de dados, por exemplo, coisas do tipo, porque aí você deixa uma máquina de staging exclusiva só para ela, para gravar em disco, e depois, na hora do cutover, fazer a leitura. Por padrão, é o suficiente deixar automático isso, a AWS gerenciar, ela vai colocar ali 4, 6 servidores de acordo com a demanda e de acordo com o tamanho do servidor de réplica que você colocou, mas realmente só em casos muito específicos você vai precisar ter um servidor dedicado. Aqui algumas outras opções que eu não vou entrar no mérito agora, mas só para mostrar para vocês como estava. E aqui o Launch Settings. Basicamente aqui o que ele vai te mostrar, quais são as opções que você vai querer na hora que você for subir a máquina, a nova máquina, a máquina que está sendo migrada para a AWS. Então, você tem as opções aqui, se você quer que ele faça o writing sizing sozinho ou não, você quer definir qual o tamanho da máquina, se a máquina vai ser ligada depois que você iniciar ela, se vai copiar o IP, isso aqui é importante em caso de duplicidade de IP, ou dependendo da rede, como você está usando a rede de origem, a rede de destino, você tem que administrar isso. Para Linux é sempre bring your own license, e se vai usar as tags também. E aqui o template. O template a gente vai fazer uma alteração para vocês entenderem como ele funciona. Então aqui você pode ter vários templates de como vai subir essa máquina quando você fizer o teste ou quando você fizer o cutover. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um template chamado webinar. Ele já vai trazer algumas informações do que ele está trazendo da máquina, então ele já traz aqui, por exemplo, que é uma máquina de 8 GB, ele traz aqui já a recomendação, que ele, de acordo com a origem, ele recomenda que seja uma C5 Large, eu não vou alterar isso aqui agora. O que eu vou alterar para a gente ter depois nela aqui,
quando a máquina subir, vai ser já deixar um security group. Eu já tenho um security group de destino aqui. Então, basicamente, um security group com conexão para minha máquina aqui, para a gente conectar nela e depois ver o resultado. E eu vou também colocar aqui que eu quero que ela habilite um IP público automaticamente, para ficar mais fácil para a gente fazer o teste. E eu vou trocar o storage de 8 para 12 GB. Ok? E vou alterar o nome para ficar um nome melhor para a gente ver. Vai ficar com o nome destino. Como você pode ver aqui, tem muita coisa que você pode já deixar programado para quando você fazer o start, subir essa instância nova dentro da AWS na migração, coisas que você quer trocar de como está na origem e já deixar pronto no destino. Eu vou criar esse template e quando a gente vai aqui ver os templates criados, você vê que ele tem versões. Então, ele está na versão 2, mas a última versão é a 3, que a gente acabou de criar. Então, por exemplo, aqui ele mostra, você vê aqui na versão 2 não tinha Security Group. Se eu olhar a versão 3, tem Security Group. Se eu olhar em Storage, vai estar 12 GB. E aqui em Network Interfaces, já está com IP público. Como é que eu faço a escolha de qual versão? A gente tem que selecionar aqui qual que é a versão padrão. Então, a gente vem aqui em Set Default Version, tá a 2, eu vou dizer que é a 3. Pronto, ele vai usar as configurações da nova versão que eu criei, tá? O que acontece? Se a gente voltar aqui, ó, ele está fazendo a replicação, mais 5 minutos, depois a gente volta aqui. Eu não vou fazer vocês ficarem esperando aqui essa primeira réplica para ela estar ready for testing, mas eu quero aproveitar, eu tenho num outro ambiente aqui, ela já ready for cutover, mas eu quero explicar aqui para vocês qual que é a diferença dessas duas fases, tá? Então, uma coisa interessante é que você sempre tem esse quadro aqui em cima chamado Next Actions, então ele sempre vai te dizer o que você tem que fazer depois, então sempre, se estiver em dúvida, olha aqui em cima que ele vai te dar a informação. Então, por exemplo, quando ele terminar a replicação, aqui em cima a gente vai ler para fazer o teste, marcar como teste. E aqui em cima a gente tem as opções. Você pode subir uma instância de teste, se ela tiver ok, qual que é o processo normal, né, de um ambiente produtivo, uma migração real. Você sobe uma máquina de teste, o que acontece por trás? Se a gente olhar aqui, eu vou abrir as instâncias, pode ver que além da máquina de origem, agora a gente tem o servidor de replicação, que é o servidor que a AWS subiu para fazer esse staging. Tanto que se a gente olhar aqui em Storage, você vê que ela tem 2 discos. Aqui são 2 discos do mesmo tamanho, mas o primeiro disco, o próprio disco da máquina de replicação, e o segundo é o disco da máquina que a gente está replicando, que tem 8 GB. Se tivesse outros servidores de origem aqui replicando, estariam aqui todos também anexados, e se precisar de outra máquina, por exemplo, uma máquina dedicada, ele vai criar uma outra, tudo isso é gerenciado pelo próprio serviço da AWS. O que acontece? Quando a gente dá aqui um próximo passo, quando terminar a replicação, é dar um launch aqui nas instâncias de teste. O que ele vai fazer? Ele vai subir uma máquina, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ele vai subir uma máquina de conversão, que é para fazer a máquina do staging virar uma EC2 real, uma VM real, e você conectar nela e fazer os testes. Por trás, a replicação continua sendo feita. Então, você tem aquela máquina que é criada para você fazer o teste, mas a replicação para o staging continua. A máquina que você está testando é uma imagem da hora que a gente pediu aqui para fazer o launch test instance, mas a replicação continua sendo feita, tá? Conectou na máquina de teste, olhou os serviços, fez teste de performance, viu que está tudo íntegro, o que você tiver lá de serviço, você vem aqui e marca como pronta para o cutover, que é o cutover ready for cutover, basicamente ela está pronta para ser migrada. Se deu alguma coisa errada, você dá um revert to ready for testing, ele vai só voltar aqui a setinha para ready for testing e você faz os ajustes que você precisa fazer na origem e volta a fazer
subir uma máquina de teste para validar que você pode fazer a migração. Normalmente a gente recomenda aí, algumas semanas antes, você fazer um primeiro teste, na semana da migração fazer um outro, para ter certeza de que está tudo ok. Quando você dá um Launch Cutover Instance, o processo é idêntico ao Launch Test Instance. Ele vai continuar replicando e ele vai fazer um snapshot e vai subir uma nova máquina para você também validar. Porque quando você subir a máquina da migração, você já não vai virar seus usuários para lá, você tem que ter certeza que essa máquina está pronta. E a replicação por trás continua. Mas qual que é a diferença? Quando você dá marcar como pronto para cutover no teste, ele vai continuar replicando, porque você ainda não migrou. Quando você subir a instância de cutover, a instância definitiva para migração, validar que está ok, e você der um finalize cutover, ele para a replicação e descarta tudo que está em stage. Então, por isso é importante, às vezes as pessoas falam, mas para que eu vou subir teste? Eu já subo direto aqui a de cutover. Posso fazer? Pode, não tem problema. Mas o ideal é que você tenha, até para você conseguir aqui, porque aqui a gente está fazendo uma máquina, é fácil saber em que fase ela está. Se você estiver fazendo uma migração de 20, 30, 40 servidores, por aqui você vai conseguir ver, e quando você vir aqui em Source Servers, você conseguir até filtrar, né, por qual é o status que está, qual que é o próximo passo, para você conseguir gerenciar bem isso, tá bom? Ela aqui está terminando a replicação, ela ainda não está pronta para teste, para a gente não se alongar muito aqui no tempo, eu tenho exatamente esse processo feito, com o teste já feito, numa outra região. Depois a gente até volta aqui, se sobrar um tempinho no Q&A, mas aqui na região de Londres. Então, aqui eu fiz o mesmo processo, só que ela está aqui ready for cutover. Então, o que acontece? Ela ficou, né, no estado ready for testing, eu fiz o teste, conectei na máquina e ela ficou, e eu vim aqui e marquei que ela estava pronta para o cutover. Você sempre tem também o último teste, o job aqui, já um link direto, então se a gente clicar aqui, por exemplo, ele vai te trazer o que ele fez, tá? Então, você consegue ver a log do que aconteceu e que foi feito com sucesso. Então, vamos dizer que a gente fez os testes no servidor e agora a gente quer fazer realmente a migração. Eu venho aqui, eu vou mostrar para vocês também aqui na região de Londres como é que a gente está de instâncias. Deixa eu vir aqui. Pronto. Então, né, mesma coisa, eu tenho a máquina de origem e a máquina que continua lá fazendo a replicação. Se a gente marcar aqui e pedir para ele fazer as instâncias de cutover, ele avisa que vai subir uma máquina, que isso custa, né, que você vai ser cobrado pela instância que você está subindo, ok. Ele vai iniciar o processo. Então, eu tenho aqui que eu fiz o teste hoje às 10 da manhã e agora às 11h45 ele está fazendo o cutover. Então, a gente clicando aqui no job, a gente vai conseguir acompanhar aqui, isso aqui leva alguns minutos, mas não é tão longo. Uma coisa que também, além desse job log, que é mais resumido, se a gente voltar aqui na instância, aqui você também tem o histórico do CloudTrail, e aqui bem mais detalhado. Então, em caso de algum problema da migração não ocorrer com sucesso, você consegue ver passo a passo o que ocorreu. E se você clicar aqui, por exemplo, em Start Cutover, ele traz inclusive aqui num formato JSON os dados do que foi o comando executado. Então, até se tem algum problema e você precisa abrir um chamado, por exemplo, na AWS, isso aqui ajuda muito, ou você mesmo pesquisar e falar, ok, eu percebi que esse comando aqui está sendo executado errado, aqui está o problema, entendi o que eu preciso ajustar, tá? Mas, normalmente, aqui no resumo do job, a gente já consegue identificar caso tenha algum problema ou ver o que está acontecendo. Então, ele começou o job, ele fez o snapshot, ou seja, ele manteve a replicação, ele continua replicando da origem para essa máquina de cutover do destino, mas ele já vai subir uma máquina para a gente. Se a gente olhar aqui agora em EC2, eu vou dar um refresh, você vê, ele sempre vai subir um servidor de conversão,
esse servidor ele sobe e desce muito rápido, então às vezes você vai estar vendo aqui ainda que está inicializando, mas daqui a pouco ele vai estar como stopped e depois terminated, porque é só para fazer essa criação da máquina convertida de staging para a versão final. Vamos olhar aqui se ele já... Ok, isso aqui leva mesmo uns 5 minutinhos, então é normal a gente esse tempo. Deixa eu ver aqui se aqui já atualizou alguma coisa. Ainda não. Ok. Vamos, enquanto a gente termina esse passo aqui, deixa eu voltar para a máquina original que a gente fez desde o começo de Paris. Vamos ver se ela já terminou. A gente pode startar ela aqui. Pode ver agora aqui, ó, ele está criando o primeiro snapshot. O que acontece? Sempre que você inicia uma replicação, ele vai fazer um primeiro snapshot, então você consegue enxergar isso, inclusive nas instâncias EC2, na parte de snapshot. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai criando... aqui. Ele vai criando os snapshots que são necessários para subir essas máquinas, depois o próprio serviço vai apagando isso também para não ficar consumindo muito espaço e ficar gastando dinheiro sem necessidade, tá? Deixa eu ver aqui, ok. Vamos voltar lá para a migração final aqui de Londres que a gente está fazendo. Ele já está mostrando aqui, o launch status está como waiting, ele já te avisa que o próximo passo é finalizar o cutover, porque, na verdade, depois que a máquina estiver no ar, a máquina de destino, você não precisa mais, não vai ter mais nenhuma função ali direto no migration, você vai simplesmente, pode ver aqui, ele já até tirou a máquina de conversão e daqui a pouco ele vai subir a máquina de origem. Pode ver aqui, ó, ele deu a conversão, ele finalizou a conversão, levou aqui 2 minutos, e agora ele está subindo a máquina de destino. Deixa eu ver se já apareceu. Ainda não. Mais um minutinho. Aqui, apareceu. Então, a máquina de destino está cá, ela está subindo. Uma coisa não estranha sempre que vocês forem fazer a migração, ela liga e desliga logo na sequência. Se a gente olhar aqui, ela faz esse up primeiro e depois ela sobe definitiva com o disco. Ela já até subiu aqui com o disco de 12, mas ela tem uma parte de preparação da máquina, que o próprio Replication Server faz, que ele liga a máquina, desliga ela e depois sobe em definitivo. Ela está subindo aqui com aquele tamanho recomendado, que nesse caso aqui dessa região estava com C4X, ele basicamente vê CPU e memória e o tráfego que ela estava usando para fazer essa recomendação. Está subindo com um IP público, que eu pedi para facilitar aqui o nosso teste. Em security, ela está subindo com o security group que eu configurei no template, né? Security de destino. A rede a gente já viu. E storage aqui, 12 GB, tá? Vamos ver se ela ainda está subindo, mas vamos tentar já conectar nela, que muitas vezes é possível. Deixa eu abrir meu terminal. Ok, então vamos lá. SSH-I. A chave aqui que a gente está usando é a de Londres, então... Ops. Errei o comando. Ok, que eu estou dentro da máquina aqui ainda de origem. Deixa eu sair. SSH-I. A chave para essa região chama origem.pem. Vou conectar nela com esse EC2 user. Opa. Apanhando um pouquinho aqui do terminal. Ok, EC2 user em... Ela ainda está subindo, daqui a pouquinho ela conecta. Vamos olhar aqui na console. Na consola como ela está. Ok, subiu.
Ups. Ok. Primeira vez que eu estou conectando, é uma máquina nova, né? A máquina migrada já, então eu estou aqui. Se a gente olhar, eu estou aqui mesmo no meu home, como estava na origem. Se eu dou um ls aqui, tem os arquivos que ele vai guardando aqui, as logs também, mas está aqui o notes que a gente fez na origem, e está lá com a palavra que a gente colocou. Se a gente dá um df-h aqui só para confirmar, pode ver que ele já migrou de uma máquina de 8 GB para uma máquina de 12, porque a gente já fez essa alteração quando pediu isso no template. Ok, vamos dizer aqui no mundo real, finalizando, a gente fez os testes, viu que ela está pronta para ser migrada. A gente volta aqui no Migration Server, aqui ele está aqui, terminou com sucesso. A gente volta aqui no Search Server, ele já avisa a gente que a próxima ação é finalizar o cutover. Se a gente teve algum problema, a gente volta aqui para Ready for Cutover e faz de novo um teste. Como deu certo, está lá o disco que a gente queria, o arquivo que a gente queria, eu vou finalizar o cutover. Ele avisa que isso não pode ser revertido, porque aquilo que eu falei para vocês, todos os dados de replicação são descartados, a réplica se finaliza ali. Vou dar um finalize, pronto, está feito. Isso aqui fica como um histórico, se a gente vir aqui em Search Servers, ele mostra ainda, pode ver que o Data Replication Status já está como desconectado. Ele fala que o próximo passo é marcar como Archived, para você não ficar com uma lista aqui do que você já conseguiu fazer a migração, você seleciona ele e marca como Archived. Ele fala que depois você consegue ver, né, tem uma forma, mas ele não fica na tela principal. E é isso. A máquina de destino, a máquina de origem continua aqui, né? Num ambiente real, a gente viria aqui e falar, ok, eu não preciso mais dela, eu posso desligar, eu já migrei meu serviço, estou usando a máquina de destino. E essa máquina de replicação, como ela não tem mais nenhum servidor de origem sendo replicado, você vai, aqui em 5, 10 minutos, ela também é finalizada, para não também gerar custos desnecessários, e quando você fizer uma nova replicação, novamente ela vai ser criada, tá bom? Bem simples, é muito tranquilo para fazer, e como vocês viram, lembrando, pode fazer via consola aqui, ou se você tiver uma quantidade grande de servidores, pode fazer via API, usando Terraform e tudo mais também, que ajuda bastante na automatização. É isso. Vlad? Obrigado, Daniel. É sempre bom ver estas demonstrações. Eu, por mais vezes que vejo isto, fico sempre com a sensação que o mais simples era difícil. Deixem-me então dar então continuidade. Mais uma vez, obrigado, Daniel. Ficam com os contactos do Daniel também. E entramos agora na nossa se eu conseguir passar o slide, que não estava a querer colaborar, aqui para as nossas questões. Para já, não tenho perguntas por responder. Vou aguardar aqui mais um bocadinho para... Desculpem, isto saltou. Aguardar aqui mais um bocadinho para perceber se temos mais alguma questão. Entretanto, aproveito para, mais uma vez, agradecer a presença do Daniel e do Paulo Vilela. É sempre um prazer fazer estas sessões convosco. Deixo também um agradecimento em geral à AWS e à TechData, que está aqui representada pelo Pedro Leitão. Não havendo questões, deixem-me só confirmar. Não havendo questões por responder para já, resta-me agradecer à audiência. Obrigado por terem tirado esta hora e 5 minutos do vosso tempo, que é precioso, com certeza. Se, entretanto, surgir alguma dúvida ou tiverem algum tema que queiram ver abordado de forma mais profunda, não hesitem em contactar-nos, seja a nós, AWS, a nós, DevOps Team, seja a AWS,
eventualmente até a TechData, mas estejam à vontade, nós iremos partilhar a apresentação posteriormente. Esta sessão foi gravada também, portanto poderão sempre revê-la. Obrigado mais uma vez aos presentes. Tenham um resto de bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Daniel, Paulo e a todos os presentes. Obrigado. Obrigada. Bom dia.